concessão ou das concessões de serviços públicos, com duas questõezinhas ao final. Sem mais delongas, vamos lá, slide na tela. O que é a concessão? Nada mais é senão a delegação negocial da prestação do serviço público, ou seja, o Estado delega na forma de um contrato a prestação do serviço. Quando você ouve falar de uma concessionária, evidentemente que nós estamos tratando da concessão, por isso o nome concessionária. Quem recebe essa concessão para prestar o serviço público. E como eu disse, né, se transfere a prestação, não a titularidade. A titularidade permanece com o Estado. Tá bem? E aí nós temos a concessão comum e as concessões especiais. Tá bom? Concessão comum está lá no artigo 2º, inciso 2 da Lei 898795, que é a Lei dos Serviços Públicos, tá, pessoal? Inclusive o professor recomenda fortemente que você leia a 8987, tá certo? Baixa aí no seu dispositivo, quem gostar de impressão, eu gostava, né? Imprime, porque daí faz seta, tal, usa marca-texto, aquelas coisas todas, né? O professor gostava muito de estudar dessa forma, fazendo anotações, porque a gente estimula uma outra parte da memória. Mas a gente sabe que hoje, né, nem todo mundo tem impressora e tal, mas todo mundo tem um dispositivo eletrônico, então dá uma lida ali. E também os dispositivos eletrônicos já têm aqueles mecanismos de marcar, né? Para você aperfeiçoar ali o estudo, começando da lei seca, que é de onde a gente inicia as coisas, né? Olhando a lei seca. Então, o artigo 2º trata a concessão comum como a delegação da prestação do serviço feita pelo poder concedente mediante licitação. Lembra das perguntinhas que falavam? Ah, pode ficar prorrogando e tal. A regra é a licitação, gente. Tem que licitar. De que forma? Concorrência ou diálogo competitivo. Diálogo competitivo é uma modalidade nova, trazida pela nova Lei de Licitações e Contratos Públicos, tá bem? Mas o que você tem que lembrar aqui é o seguinte: concessão pressupõe contrato, que pressupõe licitação por concorrência ou diálogo competitivo. E quem pode concorrer? Quem pode participar? Pessoa jurídica ou consórcio de empresas, grupos de empresas que demonstrem capacidade de desempenho. Como nós falamos, né? Concessão não é coisa pequena. Concessão não é café pequeno. São coisas grandes. Vão construir, por exemplo, terminais de aeroportos. Tem que fazer uma concessão daqueles terminais. Concessões, às vezes, do aeroporto todo. Não é verdade? Então, não é uma empresa qualquer que vai ter capacidade financeira de realizar aquele contrato. Então, nesses casos, são grupos, consórcios que assumem um determinado terminal, um determinado aeroporto, por exemplo. E atuam por sua conta e risco e prazo determinado. Você vê aí, o Brasil tem aeroportos muito modernos que foram concedidos à iniciativa privada, né? De um lado você tem a Infraero, que é estatal, e de outra a iniciativa privada, com empresas administrando esses aeroportos. E aí você observa, né, pessoal, que na época da pandemia, por exemplo, um prejuízo grande. Agora já está recuperando a economia, então, né, um momento melhor. Mas por que eu falo isso? Porque a concessionária desenvolve a prestação de serviço por sua conta e risco. Se der prejuízo, é ela que vai suportar o prejuízo. E tem prazo, né? Aqui no Paraná, por exemplo, as concessionárias devolveram as rodovias porque acabou o prazo. Tá bem? E as concessões, como eu disse, podem ser comuns, essa que nós falamos, ou especiais. Especiais lembra de PPP, tá bom? PPP. Nós vamos ter uma aula específica sobre as PPPs, então não vou perder muito tempo aqui, tá bom? Concessão especial porque tem aporte financeiro da administração. PPP é parceria público-privada. Então tem o público do pai que chega e injeta dinheiro naquele projeto. Portanto, é uma concessão especial. E a comum? A comum não tem participação do pai, né? É por conta e risco do particular, ou seja, não há nenhuma contraprestação do poder público. É por conta e risco de quem assumir. Lembra o caso da pandemia
e dos prejuízos, né, em razão dos aeroportos ficarem vazios. Ninguém voava de avião. Não é verdade? Ninguém voava de avião. Ninguém, na verdade, saía de casa por um bom tempo. Logo, os concessionários ali sofreram bastante. Mas é uma concessão comum, é por conta e risco. O prejuízo fica no colo do concessionário. Na especial, você tem a participação do PAI, né? Tem a participação do Estado. Então, existe um aporte financeiro da administração. Beleza? A gente vai ver isso numa aula específica com mais vagar, com mais calma. Aqui é importante, porque eu já vi questões que falam, olha, não precisa concessão ou permissão nesses casos. Nós temos hipóteses, né, que independem de concessão ou permissão. Quais são elas? Transporte de cargas, por exemplo. Um caminhoneiro ele não tem lá um contrato de concessão do Estado para colocar soja aqui e levar para o porto. Não tem, ele tem lá um registro na NTT e tal, mas para fins administrativos, né? Ele não tem concessão ou permissão de boleia, né? Não existe isso. Da mesma forma, o aquaviário não precisa concessão ou permissão. Tá bem? Ainda, aquele transporte de barco de forma ribeirinha, sabe? Feita ali de maneira informal, pega o passageiro aqui, leva ali e tal. Não é em portos organizados, né? Eu lembro bem que o professor foi uma vez conhecer o lugar onde Lampião, né, morreu, na Grota de Angicos. O professor morava em Alagoas, era juiz lá. Aí eu cheguei em Piranhas, Alagoas, aluguei um barquinho, né? Eu não perguntei pro barqueiro, ei, você tem aí concessão do barquinho, né? O cara ia rir da minha cara, ô doutor, o senhor quer que eu leve o senhor ou não? Diga lá, né? Porque não faz sentido, né, pessoal? Não faz sentido. Ele me pegou, atravessou o rio, conhecia muito bem o rio, porque ele tem bastante pedras, né? Bastante pedra. Aí ele atravessou o rio, me deixou lá do outro lado, me levou até o local, eu vi, tal, legal, bati foto, conheci, voltei, me devolveu de volta, paguei ele, resolvido o problema. Então, esse transporte de passageiros, simples, ribeirinho, não precisa de concessão ou permissão. Da mesma forma, as operadoras de turismo, né? Operadoras de turismo não precisam de toda essa formalidade. E ainda o transporte feito por empresas de caráter privado. Então você vê muito isso, por exemplo, nas aéreas. Chega a tripulação, sai tripulação, leva para o hotel, leva para o aeroporto, né? Esse transporte realizado por essas empresas, ainda que de forma regular, mas em caráter privativo, não precisam de concessão ou permissão. Tá bem? Lembro a vocês que o transporte coletivo, como os serviços em geral, pressupõe prévia licitação. Tá? Mas tem exceções? Tem, situações excepcionais. Para manter a continuidade, então uma empresa abandonou, etc. A outra assumiu no lugar, já tinha uma licitação, o município, né, pediu para ela trazer mais ônibus e assumir o BO até que consiga licitar, tudo bem. Então, salvo situações excepcionais, e a exceção são essas situações, né, em que você precisa manter o serviço, por exemplo, o transporte público pressupõe, exige prévia licitação. Como fica aqui a responsabilidade civil nas concessões, né? Se tiver um problema lá na concessionária, se tiver ali um dano causado, quem que responde? Primeiro a concessionária de forma objetiva, ou seja, não precisa provar dolo ou culpa, tá bom? Atropelou o passageiro, vai ter que pagar. Vai ter que pagar, se não provar a culpa exclusiva do passageiro, evidentemente, vai ter que pagar. A responsabilidade aí é objetiva, independe de dolo ou culpa. E o Estado? O Estado responde subsidiariamente. O que significa isso? Primeiro a concessionária, e se ela não tiver condições de pagar, aí depois o Estado. Primeiro a concessionária, depois o Estado. Claro, né? Igualmente de forma objetiva, porque isso está no 37, parágrafo 6º. Tudo bem? Professor, e esse julgado do STF? Isso aqui é muito interessante, mas muito interessante mesmo, tá, pessoal? Mesmo. Ainda que o dano seja causado a um terceiro que não usa o serviço, a responsabilidade é objetiva. O exemplo que eu dou é do ciclista que todo dia ali precisa atravessar a rodovia para chegar à empresa. E essa rodovia é pedagiada. E aí ele está lá atravessando e de repente, né, sofre um dano nessa travessia, imputável ao serviço.
imputável à concessionária. A concessionária vai ter que pagar. Aí vinha a alegação, mas não era usuário, não pagou pedágio, blá blá blá, blá blá blá. Não, não tem nada a ver. Tá? Mesmo que o dano seja causado a um terceiro que não é usuário, a responsabilidade também é objetiva. Então o que eu provo? Eu provo a conduta do agente público, o que aconteceu, o dano e o nexo causal. Também os três elementos ali, o fato, o dano e o nexo causal, que é o link entre o fato e o dano. Olha aqui a perguntinha como caiu, né? Na hipótese do município vir a contratar uma empresa para prestação de serviço público por meio de regular processo licitatório de concessão, é correto afirmar que a responsabilidade civil da empresa em relação aos usuários será objetiva. Perfeito? Objetiva. Então eu já risco as outras. Eu risco a B de bola, eu risco a D de dado e risco a E de escola. Eu fico entre a A e a C. Entre a A e a C. E a do município? A do município, como nós vimos aqui, é letra B ali, subsidiária. Subsidiária. Portanto, a correta é a letra C de casa. Letra C de casa. Na tela para você, letra C, marquei a resposta correta. Vamos para o site? Site que concursos na tela, está aí, questão do TRT 2014. Foi uma época em que muitos tribunais do trabalho, tribunais eleitorais fizeram concursos, por isso que a gente acha as questões de uma forma mais fácil, tá, pessoal? Então vamos lá. O conceito de serviço público sofreu evolução, blá blá blá, o conceito atualmente vigente. O que ele quer saber? O conceito atual de serviço público permite afirmar que, letra A prestação de serviços públicos por particulares é vedada quando se trata de serviço de titularidade do Estado. Não, o Estado pode conceder a execução, né? A execução não é vedada, porque não é exclusivo, não é serviço exclusivo, tá bom? Então a letra A, tesourinha nela, tá bom? Não é vedada, tudo bem? A titularidade continua com o Estado, que apenas transfere a execução, tudo bem? B, serviços públicos próprios ou exclusivos pressupõem a titularidade do Estado, admitindo, contudo, a prestação por particulares mediante concessão ou permissão. Tá bem? Aqui é a discussão, né? Porque, de fato, os serviços públicos próprios pressupõem a titularidade do Estado, que pode conceder a prestação por concessão ou permissão. Eu confesso que o enunciado ele não está escrito da melhor forma, porque ele coloca tudo num balaio só, né? Serviços próprios ou exclusivos, tudo bem? Coloca tudo num balaio só, então não é a melhor redação, mas é essa que a banca considerou correta, por entender que a titularidade fica com o Estado e que ele pode deferir, autorizar a prestação por particulares nas duas formas, concessão ou permissão. Vamos ver aqui, é um índice alto de erros, possivelmente pela redação truncada. Realmente não foi a melhor, né, redação quando ele coloca aqui ou exclusivos. Né? Ele estava falando de serviços próprios. Tudo bem. Letra C, apenas mediante a concessão admite-se a prestação de serviço. O problema está na palavra apenas. Então, tesourinha, vai ver que não tinha como a gente encontrar outra. D, outra alternativa correta. Letra D. O Instituto da Concessão transfere ao particular a titularidade? Não. Concessão não transfere a titularidade. Concessão transfere a execução. Tudo bem? Então tá errado, já nem vou adiante. Letra E. Os serviços públicos não exclusivos do Estado ou impróprios, tais como saúde e educação, podem ser explorados por particulares mediante concessão. Pessoal, presta atenção numa coisa. Você não precisa ter uma concessão, tecnicamente falando, para abrir uma escola particular. Né? Você não precisa, tecnicamente, ter uma concessão para prestar o serviço de saúde. Não é verdade? Você abre um hospital, tal, faz os requisitos administrativos, etc. Então, esse tipo de serviço não é objeto de concessão. Não é verdade? Você vai lá perguntar para o dono do hospital, o senhor tem uma concessão para ter o hospital? Ele vai falar, não, meu amigo, você está por fora, né?
Então, esses serviços impróprios, eles não exigem a figura da concessão e por isso a letra E está errada, tá bem? Ficamos com a letra B, apesar de uma redação um pouco truncada, não foi a melhor redação, eu concordo com vocês, se vocês me questionarem isso, mas né, nem sempre a pergunta vem redondinha, não é, pessoal? Então vamos lá, seguimos aqui para a pergunta de número 16, que pede a incorreta. Então a gente faz o switch no cérebro para buscar a errada, não é verdade? Para buscar a letra, o enunciado, a alternativa incorreta. Vamos lá então. Letra A. Não estão as concessionárias de serviço público obrigadas a oferecer aos usuários datas opcionais para os dias de vencimento. Errado. Elas têm que oferecer aqueles dias, né? Você quer seu vencimento no dia 1º, no dia 10, no dia 15? Isso está na lei dos serviços públicos. Então, elas estão obrigadas. A alternativa fala que não. E a pergunta que era errada, que era incorreta. Então, é essa aqui mesmo. Tá bem? Porque elas estão obrigadas sim. Vamos ver as estatísticas. Percentual pequeno de erros, porque todo mundo sabe, até pela prática, né, que elas estão obrigadas a oferecer datas opcionais. Tá bom? Todas as outras estão corretas, então a gente nem vai entrar nesse ponto. E terminamos aqui a nossa aula resolvendo essa pergunta. Seguimos, pessoal. Adiante. Um abraço.